Olá pessoal, vou ensinar nesta videoaula como digitar um ensaio de compactação no aplicativo Nestrit Controle Tecnológico. Vamos aqui em Controle Tecnológico, vamos aqui em ensaio de compactação DENIT 164/2013 ME versão 2. Aqui pessoal, podemos trabalhar com solos argilosos ou citosa ou solos arenoso ou pedregulho. No nosso caso aqui vai ser o tipo material solos argilosos. Podemos trabalhar aqui com 1% de água em cima de 6 kg, porque o nosso material aqui é solo argiloso, ou podemos trabalhar com 1,5. No nosso caso é 1%. E o método de compactação, que é o método A, o normal, o método B, intermediário, o método C, modificado. No nosso caso aqui é o método A, que é o normal, com 12 golpes. Vamos lá. E para nós inserirmos o nosso ensaio, vamos aqui em cadastrar ou inserir. Vamos dar um clique. Ele automaticamente aqui foi para a relação das estacas. Vamos selecionar uma estaca aqui. Poderia estar selecionando qualquer estaca aqui. Vou selecionar essa aqui, 10 LE, regularização do subleito. Dou um clique em cima dela, automaticamente ela veio para cá e automaticamente o cursor veio aqui para nós digitarmos o peso da água. No caso aqui do terceiro ensaio, vamos digitar aqui 260 ml de água. Automaticamente aqui, baseado nesse 1% aqui, no nosso caso 1%, ele já fez o cálculo para menos ou para mais. Se fosse 1,5, também seria para menos ou para mais. E automaticamente ele foi aqui para nossa relação de cilindro. Os cilindros cadastrados no nosso banco de dados, o banco de dados do aplicativo. Então vamos lá. Vamos aqui, no caso do ensaio número 1, eu estarei trabalhando com o cilindro número 55. Vou dar um clique, selecionar e procurar o cilindro 55 e dar um clique em cima dele. Automaticamente ele já jogou o peso do cilindro e o volume do cilindro. E o cursor parou aqui para nós digitar a porcentagem de água. Essa porcentagem de água é que lá no bandejão nós colocamos lá 140 ml em cima de 6 kg de material, que no caso é o solos argilosos, e pegamos uma cápsula, 50 gramas ou 100 gramas no caso, e tiramos a umidade higroscópica. No caso aqui foi 21,7. Dou um Enter e vou digitar aqui o cilindro mais sólido úmido, que no caso aqui é 90,79. Dou um Enter. Automaticamente aqui, baseado no peso do cilindro e no volume do cilindro, ele fez o restante dos cálculos, que já se encontrou aqui a densidade máxima seca, 1,366. E foi aqui automaticamente para a relação do nosso cilindro, para nós executarmos o segundo ensaio. Então no caso aqui estarei trabalhando com o cilindro 23. Vou procurar o cilindro 23 e dar um clique em cima. Vou novamente digitar a umidade higroscópica deste ensaio com 200 ml de água, que seria a minha umidade de 22,9. Vou digitar o peso do cilindro mais sólido úmido, que é 78,97. Dou um Enter e vou aqui para o terceiro ensaio, que é o cilindro número 1. Vou dar um clique em cima do cilindro número 1 e vou digitar a umidade higroscópica, que no caso aqui é 24,1. Dou um Enter. Vou digitar aqui o meu peso de cilindro mais sólido úmido, que é 81,11. Dou outro Enter e vou para o meu
quarto ensaio. O número do cilindro seria, vou procurar aqui na relação do cilindro, no meu banco de dados do cilindro, e o meu cilindro número 20. Dou um clique em cima e vou digitar a umidade higroscópica, que no caso aqui é 25,3. Dou um Enter e vou digitar o peso do cilindro mais sólido úmido, que é 94,00. Dou um Enter e os cálculos foram feitos automático. Voltamos aqui para a relação, para o banco de dados do cilindro, aonde tem o peso e o volume do cilindro, e vamos procurar aqui o cilindro 25. No caso, ele está aqui. Dou um clique em cima do 25 e automaticamente o peso do cilindro e o volume do cilindro já foi automaticamente para seus devidos lugares, e vou digitar a umidade, que no caso aqui é 26,5. Dou um Enter. Peso do cilindro mais sólido úmido, que é 79,72. Automaticamente que ele já fez os cálculos para mim e fez aqui o meu gráfico. E automaticamente foi aqui para selecionarmos a nossa data do nosso ensaio. Vou aqui, clico aqui, vou colocar uma suposta data aqui, ou coloco aqui dia 10, ele automaticamente já caiu a data aqui e está me perguntando: grava esse ensaio, sim ou não? No nosso caso, sim. Gravei o ensaio. Vou fazer uma pesquisa no banco de dados do aplicativo se realmente foi gravado o ensaio. Vou aqui em pesquisar, pesquisar ensaio cadastrado. Dou um clique em cima e vou selecionar a minha estaca. No caso aqui é 10. Automaticamente ele já me mostrou o ensaio e o gráfico do ensaio de compactação, que consta aqui com 1,551 de densidade máxima seca, e com umidade de 24,1, que é a umidade aqui, 24,1. Deseja alterar esse ensaio, sim ou não? Eu não vou, se eu tivesse digitado algum valor errado ou tivesse escolhido algum cilindro errado, no meu banco de dados, eu poderia alterar clicando sim, ele voltaria a fazer todo o processo novamente. No nosso caso, não. Eu vou alterar este ensaio de outra forma. Eu vou aqui em pesquisar e vou aqui alterar a curva de compactação, no caso o gráfico. Dou um clique em cima, vou selecionar a minha estaca, ele vai me perguntar se eu desejo alterar. No nosso caso, sim, desejo alterar o gráfico. E aqui ele abriu outra janela para mim, para mim alterar, com outros botões para mim alterar o gráfico. No caso aqui é cilindro 55, é o primeiro ensaio, tem um sinal de mais, um sinal de menos. O cilindro 23, que é o segundo ensaio, o cilindro 20, que é o quarto ensaio, e o 25, o quinto ensaio. No nosso caso, podemos aqui o primeiro, segundo, o terceiro, quarto e o quinto. Vou fazer uma alteraçãozinha no primeiro, no segundo, e no terceiro, no quarto, no caso do gráfico. Vamos lá. Eu poderia aqui apertar menos, automaticamente ele já modifica o gráfico, deixa o gráfico mais bonito, mais agradável. Vou aqui no 23, que é o ensaio número 2, dou uma alteraçãozinha também. Posso alterar aqui de qualquer forma, posso aumentar ou diminuir. Vou aqui no no quinto ensaio, que é o cilindro 25, estarei fazendo minha alteraçãozinha aqui. Vou aqui, faço uma alteraçãozinha. Vamos supor que eu fiquei contente com esse gráfico, ficou mais bonito. E vamos supor também
supor também que eu quero alterar a minha umidade e a densidade do ensaio. Vamos lá, eu posso aumentar a umidade e posso diminuir. No caso aqui, vou aumentar. Vamos supor que eu quero aqui deixar isso aqui em 24,2. Poderei também estar alterando a densidade, aumentando ou diminuindo. Vamos dizer que eu deixo aqui 1.540. Dessa forma, assim, alguns laboratoristas poderiam estar fazendo um ensaio de compactação com essa umidade. Estarei, no caso aqui, como estamos utilizando os solos argilosos, poderia aqui jogar 24,2%, calcular 24,2% em cima de 6 kg e adicionar a água desses 24,2% em cima de 6 kg e fazer novamente um ensaio de compactação e também estaria mandando esse cilindro para 3 ficar submerso lá no tanque lá a 3 ou 4 dias, conforme a especificação. Nesse botão aqui, confirma, eu estarei confirmando se eu quero gravar o ensaio sim ou não. No nosso caso, vamos dizer que sim. Vou confirmar aqui. Grava esse ensaio sim ou não. No nosso caso, sim. Gravei ensaio, o ensaio foi gravado no banco de dados. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Pesquisar ensaio cadastrado. Vamos dar um clique aqui. Vamos lá para a nossa relação de ensaio cadastrado. E vamos estar aqui, clicando aqui. Realmente o nosso ensaio está gravado. Da forma que nós alteremos o nosso gráfico. E ele está aqui perguntando, deseja alterar esse ensaio? Sim ou não? No caso, não. Poderia também, se eu quisesse, poderia apagar esse ensaio. Vim aqui, deletar, selecionar qualquer ensaio nessa relação de ensaio que está cadastrado aqui, dá um clique no exemplo, aqui, ó, deleta esse ensaio sim ou não. No meu caso, eu vou dizer que não. Se eu clicar aqui sim, ele vai lá no banco de dados e vai apagar esse ensaio. No caso, não. E aqui tem outras opções, no caso, imprimir. Eu poderia estar aqui clicando em imprimir e deseja imprimir esse ensaio sim ou não. No caso, ele imprimiria na impressora o ensaio, esse ensaio cadastrado. Outra opção, poderia vir aqui em pesquisar e aqui enviar ensaio de compactação para o Excel. Esse aplicativo, pessoal, ele imprime tanto ele foi construído, foi desenvolvido para imprimir diretamente no papel, ou existem ensaios, no caso o ensaio de compactação, no Excel, planilha Excel, dentro da pasta do aplicativo. Ele vai pegar esse ensaio e vai buscar lá uma planilha Excel vazia e vai adicionar os valores desse ensaio. Eu poderia estar aqui escolhendo ensaio cadastrado, deseja transferir para este ensaio, ele automaticamente vai pegar aqui e vai abrir uma planilha Excel do ensaio de compactação lá em branco e vai mandar esse ensaio, arquivo transportado como sucesso. No caso aqui, eu mandei e ele abriu o Excel, como foi mostrado aqui na barra, e jogou todos os valores desse ensaio para a planilha Excel. Por enquanto é só isso, pessoal. Nessa videoaula nós aprendemos como digitar valores do ensaio de compactação para o aplicativo Nestreet. Até a próxima videoaula.